Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aula. Receba aí todo o meu carinho, meu amor, minha saudade. Mas vamos à frente, né? Vamos ao conhecimento. Nós vamos, tá, gente, dar continuidade aí o conteúdo do livro Atividades Complementares de acordo com a BNCC, da página 58. Ele vai falar, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre essa classificação dos animais. A gente viu lá, né, na aula anterior, herbívoros, a gente viu os carnívoros, onívoros, hematófagos e os insetívoros, né? Vamos entender um pouquinho mais cada caracterização? Pronto. O que é um animal herbívoro? É um animal anatomicamente, fisiologicamente adaptado para comer materiais vegetais, na verdade. Por exemplo, de vegetais, a folha, às vezes o próprio caule, dependendo do animal, tá? Animais herbívoros, tá? Eles consomem planta. Isso aí já tá claro, ok? E é engraçado que, dessa forma, a gente pode estar se referindo ecologicamente. Por quê? Porque podem exercer um papel de predadores, exatamente. Predadores por quê? Porque tem lá uma planta. Então, o animal vem, come, se alimenta. O que é que vai acontecer? Né? Ela vai ser comida, ela pode se acabar. Então, dá essa ideia de predador, né? Quem a caça? A árvore. Quem é o predador? O animal que vai comê-lo. Tá certo? Ou parasitas, são aqueles que vivem em cima sempre da árvore, sempre atrás ali, tá? Por consumir determinadas estruturas das plantas, mas o que? Sem matá-las. O que, professora, eu não tô entendendo. É tipo assim, predadores quando ele se alimenta da árvore toda, que não fica, acabou, e aqueles que se alimentam, vai pegando um pouquinho mais, a planta não desaparece, não some. Considerando esses fatos, são capazes de construir algumas populações de plantas por reduzir as taxas de crescimento. É verdade, isso vai interferir, gente, queira ou não, na questão da natureza, tá? Grandes vertebrados herbívoros geralmente possuem dentes que são trituradores, eles para o que? Rasgarem, né, as fibras de determinadas estruturas vegetais. Por quê? Porque existe plantas muito dura, muito firme, precisa lá de um dente bem... Deixa eu diminuir aqui que esse fica fazendo barulho direto, não sei se vocês ouvem, mas fica me incomodando aqui. Vamos diminuir, pronto, sai daí, ok, certo? Então ele continua. Os invertebrados, né, herbívoros, geralmente possuem, já foi falado, peces, bucais de inseto e bico de pássaro são também especializados para tal. O que é que eu estou dizendo? Ele está dizendo que esses animais, que são aves, que tem os biquinhos, que aparentemente parecem uma coisa tão sensível, é específico de cada animal e é de acordo para se alimentar de cada tipo de plantas, tá certo? Animais ruminantes, o que são isso? Como o boi, a girafa, eles ingerem o alimento, tá? Eles vão mastigando, e após ter as moléculas polissacarídeas, ou seja, bem quebradiças, esmiuçar bem o alimento, eles são regurgitados para serem mastigados, deglutidos em seguida. Pronto, vamos entender. Eles pegam lá a alimentação, tritura aquele alimento, né, esmiuça aquele alimento para só depois ele fazer o processo de engolir o alimento, tá certo? No estômago há regiões específicas onde bactérias e protozoários auxiliam o processo digestivo das fibras celulósicas, exatamente, porque o que ele faz? O organismo dele tem essa ajuda, né? Ele ajuda ao animal a esmiuçar mais ainda o alimento, tá certo? Quando há defesa contra herbívoro, vamos lá. Aqui nós entendemos bem, os animais herbívoros se alimentam de plantas e cada espécie tem lá o seu bico, a sua arca dentária, vamos dizer, o seu dente de acordo para cada espécie de planta que ele se alimenta, tá certo? São exemplos de animais herbívoros: abelha, anta, borboleta, boi, vaca, ovelha, rinocerontes grandes, né? Hipopótamos, girafas, cangurus,
né? Zebra, veado, elefante, gorila, cavalo, cabra, búfalo. Gente, são muitos animais herbívoros. Urso, panda, camelo, coelho, porco da Índia, alguns morcegos também, porque outros morcegos vão estar lá em outras classificações. Vamos os onívoros, são os animais com capacidade para metabolização de diferentes classes alimentícias, com uma dieta alimentar menos restrita que os carnívoros, tá certo? Ou os próprios herbívoros, né? Normalmente são predadores, mas têm um aparelho digestivo adaptado a metabolizar diferentes tipos de alimento. O que ele está dizendo? Que o estômago dele, assim como o nosso, é adaptável à alimentação que eles comem, tá bom? Vamos lá. Os animais, ao contrário dos herbívoros carnívoros, possuem, já foi falado, tá certo? Isso ocorre porque eles possuem características que favorecem o processo de digestão, o próprio metabolismo do organismo do animal, certo? Ou seja, ele vai comer qualquer tipo de alimento. São classificados como os animais herbívoros, quem? Nós, os seres humanos. Eu sou onívoros. Jabutis, tartarugas, ursos, menos o urso que? Polar. O urso polar não está nessa categoria, tá, gente? Os ursos, com exceção do urso polar. Rato, morcego, suricato, corvo, porco, raposa, porco-espinho, peixe bagre, peixe piranha, gente, carpa, avestruz, esquilo, chimpanzé, gambá, jabuti, lobo-guará. Meu Deus, professora, é muito animal. É muito animal. Gente, a natureza é diversificada. A fauna, né, da natureza, a nossa fauna é imensa. Cão, gato, e aí vai. Com exceção dos humanos, que apresentam intestino longo e pH estomacal baixo, o restante dos animais onívoros tem como principais características o quê? Intestino curto, o intestino deles são menores, tá certo? Estomacal ácido, dentes curtos, insensíveis ou molares afiados. Ó o nosso, né? A nossa arca dentária a minha, pelo menos, já foi bem melhor, mas com o passar do tempo, 40 anos, né, meu filho? Com o passar do tempo, a nossa arca dentária, ela tende a mudar. Antigamente ficava bem fechadinho, bem igualzinha. Hoje não. Tá vendo? São bem quadradinhos, né? Não tem nada de ponta os meus dentes. Já eles não. Os outros animais, a arca dentária, a dentição dele é bem mais afiadinha, certo? Vamos lá. Os animais herbívoros, ao contrário dos herbívoros, tá? Já foi, nós estamos já aqui, professora. Pronto. É porque é coisa demais. Com exceção dos... Pronto, estamos aqui. Os carnívoros, eita, lá se vê os carnívoros, né, professora? Exatamente. Constitui uma ordem de animais mamíferos placentários encontrados em quase todo o mundo, quase todo o planeta Terra. Suas características comuns são a presença de pés com 4 ou 5 dedos apresentando garras, machos com báculo e dentes adaptados para cortar com presença de caninos fortes. Ou seja, esse dente aqui bem firme, bem forte, né? Fiadinho, pontiagudos, certo? Quais são as características, professora, desse animal? Vamos lá, tá aqui, ó. Os animais carnívoros possuem algumas características, gente, que ao longo dos anos, tá, foram desenvolvidas para que eles conseguissem se tornar exímios caçadores legais, ou seja, firme, forte, caçadores, tá? A seguir, pronto. Olha só as suas características: garras e dentes afiadas, permitindo que eles rasguem as presas com certa facilidade. Imagina um leão lá comendo uma hiena, né? Muito faminto. Ele traçalha, né, gente? Ó, músculos inferiores menores ou maiores, nada de maiores nem menores, gente. Eles possuem músculos inferiores melhores desenvolvidos para correr em alta velocidade. Vocês vão observar o animal, o quadrúpede, né? Vocês vão perceber o que o texto está falando. Sentidos mais aguçados, sim, os sentidos deles são bem aguçados. Visão noturna, olfato e audição mais sensível, tá certo? Eles conectam bem essa questão. A habilidade de se camuflar de acordo com o ambiente, para que não melhor do que o camaleão, né, gente?
Ele se adapta bem rapidinho, né? Ressaltando que essas são apenas algumas das características, tá? E também não são todos os animais carnívoros que as possuem. É específico de alguma espécie, exatamente. Entre eles estão crocodílios, águias, coruja, golfinhos, os nossos gatinhos, baleias, tubarões, né? E serpente, leões, tigres, os lagartos, lontras e os lobos, aranhas também, e entre outros, né? Que não dá tempo a gente falar de todos eles. Quem são os animais hematófagos? Hematófagos, perdão, é um grupo de animais ou parasitas que se alimenta de quê? De sangue. De mais de 1 milhão de espécies descritas, apenas cerca de 300 a 40 espécies se alimentam de sangue. Como assim? Se existem números na classificação, somente 340 se alimentam literalmente de sangue? Isso mesmo. Os grupos mais conhecidos de seres que se alimentam do sangue são que os piolhos, pulgas, os mosquitos, flebotomíneos, samulinhos e insetos. Vamos ver aqui, ó. Vamos entender aqui melhor cada um deles. Nós vamos ver aqui 15 espécies, tá? Que se alimentam de sangue. Morcego, existe apenas 3 espécies de morcego que se alimentam de sangue, que são desmondudos, difilas e diainos. Gente, são as palavras técnicas, tá? Então, provavelmente eu não vou saber pronunciar mesmo. Aqui eu não consegui encontrar os nomes mais acessíveis a nós. Nós vamos ter os mosquitos. Esses insetos são hemáfagos por natureza e sugam o sangue de animais e humanos. Nós vamos ter os piolhos, que ninguém gosta. Os piolhos são insetos que sugam sangue. O mais conhecido é o Pediculus humanus, que é aquele que a gente tem na nossa cabeça, que ninguém gosta, né? Percevejo, o inseto bebe sangue e é comum em camas, colchões e estofados. Por isso que a gente tem que estar sempre cuidando. Varrer sempre debaixo da cama, bater cama todo dia. Aqui em casa ninguém dorme sem antes eu dar uma geral na cama. Tem o nome de inseto. Ó, carrapatos, esses seres artrópodos, tá? Transmite doenças, sugam sangue e segrega substâncias que impedem a coagulação sanguínea, que é o natural, coagular. O nosso sangue tem que coagular, tem que circular. Então, com a mordida desse carrapato, isso é perigoso para quem tem cachorro, tá? Fica de olho. Os carrapatos picam animais e seres humanos. Peixe vampiro. Meu Deus, peixe vampiro. Esse peixe tem 18 centímetros e é encontrado no rio Amazonas. Ele suga o sangue de outros peixes. Lampreia, esse parasita se alimenta de sangue. Ele vive no fundo dos rios e os mares. Sanguessugas, vive na água doce, se alimenta de sangue. Piranha, um dos peixes mais temidos do mundo. A piranha tem dentes afiadíssimo, finíssimo, capaz de cortar a pele de animais e seres humanos. Gente, não queira ser mordido por uma piranha, não queira, gente. Pulgas. As pulgas são parasitas externos e se alimentam do sangue de mamíferos e aves. Barbeiros. Os barbeiros são hematófagos e se alimentam do sangue de animais e seres humanos. Eles transmitem a doença de Chagas. Bem longe de nós, bem longe, bem longe. Berne. Nunca vi. Opa. Pronto. Berne. Trata-se de um estágio larval que se aloja em bovinos e até em seres humanos, tá? São aquelas larvas. Coisa nojenta, né? Vamos lá, passar adiante. Pernilongo. Existem várias espécies de pernilongos que se alimentam de sangue, com destaque para o Aedes aegypti, transmissão da dengue, que a gente não quer, bem distante, né? Entre outros, como a Zika, eu tive, que a gente fica duro sem se mexer, Zika, dengue. Ai, gente, eu não lembro. Eu tive a doença, é uma doença que fica anos no nosso corpo, eu não lembrei. Chikungunya, isso, obrigada, muito bem. Eu tive a chikungunya, gente, período frio, você não tem noção que eu sofro de dor em todas as minhas articulações, nos meus ossos todos. É uma briga, período
de inverno. Aí temos lá, ó, mosca tsetse, closinas, aí são os nomes, gente, científico, tá? Essa mosca é encontrada na África tropical, ela suga o sangue e pode transmitir a doença do sono, a bela adormecida, né? Mosca listrada, Tabanus lineola, encontrada nos Estados Unidos e no Golfo do México, a fêmea da espécie pica para sugar o sangue. E por último, que são os animais insetívoros, que são os que se alimentam de insetos. Ou não, vamos ver? Vamos entender melhor? O termo insetívoro se refere a animais cuja alimentação consiste em consumir invertebrados. Ah, agora eu entendi. Pode ser insetos não, porque eles vão se alimentar dos animais que não tem o quê? Osso, né? Como os aracnídeos, vermes, caracóis e também os insetos. Ah, os insetos também se alimentam desses animais. Vamos ver adiante. Animais insetívoros são aqueles que, sendo animais vertebrados... Ah, professora, agora entendi. Eu entendi perfeitamente. Eu achava que insetívoros era relacionado aos insetos. São insetos, mas vamos entender. Ele está dizendo que são os vertebrados que se alimentam dos invertebrados, é isso? Beleza. E não conseguirem sobreviver... Baseia-se sua dieta em invertebrados e não conseguirem sobreviver sem eles. Não consegue, gente. Se não tiver, eles vão morrer mesmo, tá? Outros animais usam os invertebrados como um suplemento altamente proteico para a dieta. Exatamente, para dar fortaleza, para deixar o seu corpo saudável. Proteína, tá? A alimentação dos animais insetívoros inclui mamíferos, répteis, anfíbios, pássaros e peixes. Você quer conhecê-los? Vamos falar agora em detalhes sobre esses animaizinhos, tá? Nós temos por característica, ou seja, quem são eles? Os ouriços, são animais insetívoros. Os morcegos, tá certo? Opa, vamos lá que eu quero ver. Os animais insetívoros que se alimentam principalmente de artrópodes precisam de um estômago com umas espécies robustas. Ele precisa ter um estômago bem mais, né? Bem mais raladado. Uma vez que os exoesqueleto dos artrópodes, é composto principalmente de quitina. Um material difícil de ingerir. Gente, é mesmo, viu? Bem difícil mesmo. Vamos lá, vamos conhecer ele. A gente quer conhecer, né? Porque é tanta coisa. Ó, língua modificada. Ah, aqui são as características. É o caso de alguns anfíbios e répteis, mas também de pássaros e mamíferos, que está se referindo que quando eles têm a língua modificada, tá? Muitos animais insetos têm o quê? Sua língua modificada, em sentidos, que é o caso aí dos anfíbios e répteis, que são como os pássaros e mamíferos. Os animais que não têm uma língua comprida para capturar suas presas a certa distância, a gente vê o exemplo de quê? Do sapo, né? O sapo, quando come a mosca, ele... E, poxa, engraçado, é uma agilidade super mega interessante. Ele é 1 centímetro. Os animais que não têm, já foi falado, né? Precisa outro órgão especializado para conseguir comida. Certos animais insetívoros utilizam a ecolocalização para capturar suas presas durante a noite. Ou seja, ele vai ali ver qual o melhor local, qual a melhor hora para se alimentar. Aves insetívoros têm pelos sensíveis ao redor do bico, chamados que? Vibrícias. Tá? Vibrícias. Esses pelos detectam os voos de insetos que passam relativamente perto da sua cabeça. Então ele fica treinado. Ele tem que se preparar, já que ele não tem essa capacidade de fazer com que a sua língua vá e volte, como é o caso de lagarto e sapos, então ele precisa fazer a sua estratégia de alimentação, ele não vai morrer de fome, não é verdade? Os outros animais insetívoros descobrem suas presas através do quê? Do olfato. O nariz desses animais é altamente desenvolvido, ou seja, é a 1000, ele sente a légua de distância, não é verdade? Finalmente, em quase todos os casos, esses animais têm o quê? Uma visão perfeita. Ai, a coruja tem uma visão noturna maravilhosa, né? Capaz de detectar pequenos movimentos a poucos metros de distância. Eita, tem muitos, né?
Então, gente, nós falamos aí com detalhe o que são cada um deles, quem são eles, tá bom? Beijo a vocês, espero que não tenha ficado dúvidas sobre o conteúdo desta vez, até porque lá a gente falou a sua classificação, aqui a gente adentrou um pouquinho mais sobre o assunto, tá bom? Qualquer dúvida já sabe encontrar a professora. Beijo e até o próximo vídeo aula.